Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos vídeos sobre cadastro, agora entrando nos aspectos relacionados ao cadastro urbano. Eu sou o professor Lino, divide comigo essa unidade o professor Guilherme. Esses são os nossos e-mails para contato. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar os seus comentários, de curtir os nossos vídeos e também de acessar a nossa página agrimensura.florianopolis.ifsc.edu.br. Lá vocês vão ter acesso a bastante conteúdo, os conteúdos que nós utilizamos em sala de aula, podem ser baixados, podem ser distribuídos. Bom, antes de iniciar a falar sobre o cadastro no Brasil, me permitam fazer um breve histórico do cadastro. E é importante a gente saber que desde sempre o cadastro ele tem uma função fiscal e de geração de impostos. É assim já há milhares de anos. A propriedade sobre a terra, sobre o território, ou a ocupação, melhor dizendo, sobre o território, ela tem sido desde sempre taxada, e essa é uma forma de devolver para o todo parte daquilo que se ofere com essa propriedade ou com essa ocupação. Então, não vamos fazer uma revisão histórica muito longa, né, muito profunda, mas apenas chamar a atenção para as questões relacionadas ao cadastro napoleônico. Então, Napoleão, na França, no início do século XIX, quem vai implantar inicialmente um modelo de cadastro daquilo que nós poderíamos dizer o cadastro mais moderno, né? E o cadastro que foi feito de forma sistemática. Antes de Napoleão, outras experiências já haviam sido realizadas, não só na França, mas em outros países da Europa, e de alguma forma essas foram experiências mal sucedidas, ou pela técnica ou pelos resultados que não foram alcançados como se desejava, como se havia planejado. Então, o cadastro de Napoleão, ele tem uma característica bastante interessante e que permanece até os dias de hoje. O cadastro ele era baseado na existência de uma rede de referência sobre a qual se orientavam, se amarravam todos os levantamentos, as delimitações do território, e na figura das parcelas, que eram as unidades territoriais. Então, o que Napoleão fez na França é que ele instituiu, né, ele como governante daquele país, ele instituiu um cadastro que tinha como objetivo cobrir toda a superfície do território francês, não importando se a terra era urbana ou se era rural, se era pequena ou se era grande, se ela tinha mais valor ou se ela tinha menos valor. O cadastro de Napoleão ele já tinha essa característica de completude, de alcançar todo o território francês e de dividir, né, de esquadrinhar esse território em pequenas parcelas, né, no francês em parcelle. Então, dessas pequenas parcelas se chegaria ao todo. Esse cadastro de Napoleão, para completar o território francês, ele levou 42 anos para ficar pronto. Então, Napoleão já não era mais imperador da França, né? Já havia sido derrubado, já havia tido toda a sucessão que a história nos mostra, mas o modelo que ele implantou era bem sucedido e continuou mesmo depois que ele não estava mais no poder. 42 anos depois, o território francês, com milhões de parcelas, foi concluído. E iniciou do zero. Então, esse é um fato interessante de a gente saber e de compreender que cadastro não se faz do dia para a noite. Nenhum país que avançou nesse aspecto conseguiu resultados rápidos. Nada se resolveu rapidamente. Todos os países que têm os seus cadastros modernos e sedimentados,
eles levaram décadas para conseguir concluir essa tarefa. E é uma tarefa que é dinâmica, porque na medida em que ela vai se completando, ela também vai se atualizando. Então, não é um instituto, não é uma fotografia estática de um determinado momento. Não, é um sistema vibrante, é um sistema que tem a sua forma de atualização e de manutenção. Na França, só para completar o território, demorou 42 anos. E como eu disse anteriormente, a sua implantação ela foi sistemática. Iniciou e aí sistematicamente novas parcelas foram sendo acrescentadas na época à cartografia cadastral, né, o que a gente chama hoje de base de dados. Então, aquela base de dados ela foi sendo alimentada, as muitas folhas da cartografia foram sendo alimentadas sistematicamente ao longo de 4 décadas. E o cadastro napoleônico tinha essa mesma finalidade. Era a finalidade fiscal, era a arrecadação de impostos. Então, o governo do Império Francês, inicialmente, ele desejava saber a quem pertencia cada pedaço de terra, obviamente para cobrar os impostos que eram devidos sobre as propriedades. Mas tinha uma outra razão também, que era a redução de litígios, né? A França vinha de um período longo de guerras, né, de sucessivas guerras, e havia muita disputa por terra. As questões litigiosas eram levadas até a justiça na França, né, as cortes do Império com muita frequência. Então, estabelecendo de quem era cada parcela de terra, havia a expectativa também da redução de litígios. As duas finalidades foram bem sucedidas, né? Tanto a arrecadação de impostos quanto a redução de litígios. E o cadastro napoleônico tinha uma outra característica importante, que era a integração com o registro público de terras. Não era o cadastro que dava a propriedade, não era ele o instrumento da propriedade, mas ele se configurava como um auxiliar no direito à propriedade. Então ele trabalhava integrado, ele foi elaborado para que aquilo que vinha sendo cadastrado no território se integrasse ao registro de terras públicas na França. E esse modelo francês, ele se expandiu na Europa. Inicialmente ele se expandiu com a própria expansão da fronteira francesa, né? Enquanto Napoleão era imperador, ele tomou outros países, e cada país que ia sendo tomado, em cada país desse, ele ia fazendo a implantação do mesmo modelo cadastral. Desejava saber quanto tinha de terra, a quem pertencia aquela terra, exatamente para gerar receita através do lançamento de impostos. E esse modelo francês napoleônico, ele foi tão bem sucedido, né, ele era tão eficiente, foi tão bem sucedido, que após a retirada da França dos muitos países europeus que foram invadidos, o modelo de cadastro permaneceu. Então vejo que esse passo da administração, né, que foi dado, ele não retrocedeu. E vários outros países adotaram esse modelo, até aprimoraram esse modelo em alguns aspectos, né? A Bélgica, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Suíça, a Suécia, e assim por diante. Então, a Itália, né? Então, muitos países diferentes adotaram esse modelo, aprimoraram esse modelo e continuaram com ele até os dias de hoje. Tá? Eu separei aqui uma pequena figura de uma das cartas, um trecho de uma das cartas da cartografia cadastral na França, e aí vocês vão ver, não sei se vai ser possível com muita precisão, mas a representação cartográfica das parcelas territoriais. Então vejam que esse modelo de parcelas, ele foi duradouro
E eu nunca estive na França, mas outros colegas nossos que lá estiveram disseram que é possível encontrar ainda hoje registros originais daquilo que foi feito há 200 anos. Então, um sistema extremamente bem sucedido e que deixou aí a sua marca na história. Bom, aqui no Brasil, nós podemos dizer que a nossa tradição cadastral ela é tardia. E ela tem várias razões diferentes para isso, né? Vocês sabem que Napoleão tomou também a Espanha e também Portugal, invadiu a Espanha e invadiu Portugal. Mas quando as tropas de Napoleão chegaram a Lisboa, a família real portuguesa já havia sido avisada do que aconteceria e a família se rendeu, mas se rendeu migrando para o Brasil. Então toda a corte portuguesa veio para o Brasil ali no início do século XIX e vindo para o Brasil eles trouxeram uma série de avanços que já eram realidade lá em Portugal, né? Nós éramos uma colônia ainda portuguesa quando isso aconteceu, mas o cadastro não foi uma delas, né? Porque como a família real e a corte se mudaram para cá, eles não chegaram a conhecer e a vivenciar esse traço da administração territorial conforme o modelo napoleônico. A bem da verdade, Espanha e Portugal tiveram um desenvolvimento nesse sentido cadastral diferente do modelo francês que se espalhou por outros países. Tanto Portugal quanto Espanha, eles demoraram também a adotar esses princípios cadastrais. O Brasil, então, nem se fala, né? Porque nós perdemos o compasso ali desse aspecto na vinda da família real. E aqui, além de ser tardio o desenvolvimento, né, da estrutura cadastral, ela se desenvolveu de forma dissociada do registro de imóveis, o que nos causa ainda hoje uma série de prejuízos. Então, cadastro e registro se desenvolveram de forma dissociada e eles, na realidade, usam unidades territoriais diferentes. O registro se refere ao imóvel, enquanto o cadastro se refere ao lote, né? Vocês vão ver que nas prefeituras, né, falando só de cadastro urbano agora, vocês vão ver que nas prefeituras o que se chama de cadastro imobiliário, na verdade, é um cadastro de lotes. Essa unidade territorial, lote, ela às vezes é correspondente com o imóvel que está registrado, às vezes ela não é correspondente com o imóvel que está registrado. Então há essa dissociação, né, pela utilização de unidades territoriais distintas. E há outras características nossas aqui no Brasil que devem ser lembradas, né? O registro de imóveis aqui, né? O registro dos bens de raiz, como se diz, eles são descritos predominantemente de forma literal, ainda hoje, né? É assim, então a gente vai encontrar muitas descrições dos imóveis de forma literal. O cadastro rural, como a gente viu nos vídeos até agora, ele tomou um outro caminho, que é um caminho mais próximo dos princípios de cadastro territorial, né, utilizando descrição por coordenadas, enquanto que para os imóveis urbanos isso ainda não é uma realidade na totalidade dos registros, né, das comarcas. E nós ainda temos essa questão da separação do urbano e do rural. Muito poucos países, muito pouco, têm essa separação aí administrativa, né? Essa questão jurisdicional sobre a administração do território urbano e rural, como o Brasil tem. Então, o território urbano, a jurisdição dele é das prefeituras municipais, enquanto que no âmbito rural, essa administração territorial ela cabe ao INCRA.
Então, na prática, gente, como a gente não tem um modelo de cadastro territorial no meio urbano, cada prefeitura faz o seu cadastro da maneira como ela bem entende. Então, na prática mesmo, né, nós temos 5.570 cadastros urbanos. São 5.570 municípios no Brasil, 5.570 cadastros diferentes. Não há um único cadastro que seja igual ao outro. Há sempre características muito peculiares, muito particulares, que faz com que os cadastros, os ditos imobiliários, tá? Não estou falando de cadastro territorial, mas os cadastros imobiliários urbanos, eles são diferentes em cada prefeitura que vocês puderem conhecer. E eles estão, inclusive, em diferentes graus de maturidade. Tá? Tem prefeituras que têm cadastros altamente automatizados. Bases cartográficas geradas digitalmente, acesso público a essas bases cartográficas, ferramentas de geoprocessamento, inclusive na internet, né, disponibilizadas para uso, para consulta, enquanto outras prefeituras estão vivendo, né, com os seus cadastros imobiliários como se eles estivessem lá na época de Napoleão, tá? Como se estivessem há 200 anos atrás. Registros em papel, tá? Descrevendo os lotes, né, as unidades imobiliárias e as suas características, e mapas também em papel. Tá? Plantas de quadra, plantas de imóveis, tudo em papel. Né? Tudo no meio analógico ainda, como se tivesse há 200 anos atrás, lá no início do cadastro napoleônico. E tem prefeituras que estão no meio termo. Né? Tem prefeituras que têm parte disso na forma de sistemas de informação, parte em meio analógico. E nas prefeituras, para o meio urbano, os cadastros eles têm essa característica quase que exclusivamente fiscal. Tá? A finalidade é a arrecadação de impostos. E nas prefeituras vocês vão ver também, se vocês já trabalharam com prefeituras, ou se vocês vierem a trabalhar ou visitar ou conhecer prefeituras, vocês vão ver que as prefeituras chamam seus cadastros também de cadastros técnicos, tá? Cadastros imobiliários, ou cadastros técnicos, ou cadastro fiscal. E esses cadastros todos, essa tecnologia toda, ela se refere a essa característica de arrecadação de impostos que os cadastros no Brasil têm. Essa terminologia, né, essa denominação de cadastro técnico, ela vem ali da década de 70 para cá. Depois eu vou mostrar algumas informações para vocês, mas o que nos importa entender aqui é que nesses 5.570 municípios, os cadastros que ali estão presentes, né, eles não são exatamente o cadastro territorial com todas as suas premissas, né, com os seus princípios, né, atendendo aí características, por exemplo, como completude territorial, como descrição do território na forma de parcelas, com parcelas definidas por coordenadas, com utilização de rede de referência, interligação com registro de imóveis. Então, nada disso é exatamente uma realidade. São cadastros gerados para arrecadação de impostos. Então, eles têm uma estrutura muito mais simples, muito menos rebuscada, e também muito mais limitada, porque eles servem basicamente para isso. Eles ficam hospedados, ficam guardados normalmente nas secretarias de fazenda das prefeituras. Algumas vezes vocês vão ver, por exemplo, em uma ou outra secretaria de planejamento, mas subsidiando as atividades das secretarias de fazenda, né, que é quem lança e quem arrecadam os impostos. E toda a prefeitura cada uma delas elaborou uma forma de armazenar esses dados referentes ao seu território. Tá? Essa característica fiscal arrecadatória, ela se sedimentou no Brasil desde a década de
40, depois 50, isso se sedimentou de tal forma que a Constituição Federal de 88 ela consolidou esse papel arrecadatório do cadastro. Muito embora a Constituição não fale em cadastro, né? E outras leis federais também não falem em cadastro. O que é que a Constituição diz? No artigo 30, ela estabelece as competências municipais. Entre as competências do município, é uma Constituição municipalista, né, que transferiu muitas responsabilidades para os municípios. Entre essas competências, uma delas, a arrecadação de impostos sobre o território. Depois, mais na frente, na Constituição, o artigo 153 vai falar do imposto territorial rural, vai dizer que a competência da sua arrecadação é da União, tá? E daí vem então essa jurisdição, né, da administração territorial federal. E depois no artigo 156, a Constituição diz lá, está escrito lá textualmente, que entre os impostos que podem ser planejados, né, e lançados pelos municípios está o imposto sobre a propriedade territorial, o imposto predial e territorial urbano, o IPTU. Tá? Então o IPTU ele é competência municipal. Daí como é que a prefeitura vai fazer para lançar esse imposto? Perdão. Daqui a pouquinho então a gente volta falando sobre essa questão do IPTU. Antes disso, só para fechar a questão do contexto nacional, vocês vão ver que em 46 a Constituição ela designou essa competência municipal tributária, né? O Brasil era um país em crescente urbanização e aí essa Constituição de 46 é a primeira que tem essa característica mais municipalista, né? Que vai levar a figura do município, vai dar destaque, melhor dizendo, a figura do município. Então, o Brasil ele se urbanizava rapidamente. O Brasil deixava, na década de 40, de ser um país rural e se tornava um país urbano. Em 50, então, para atender essa questão da tributação, que era competência municipal, vem as primeiras experiências em cadastro urbano, mas experiências ainda muito incipientes. Na década de 60, foi criado o Serfal, que era o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. E aí esse Serfal, ele começou, né, a financiar a estruturação dos cadastros nas prefeituras. Em 73, vem o que se chama o projeto CIATA, que era um projeto de uma cooperação técnica, né, Brasil e Alemanha, que tinha como um dos objetivos a implantação de cadastro em pequenos municípios. Era uma forma de fortalecer a arrecadação tributária desses pequenos municípios e fazer com que eles diminuíssem a dependência das transferências dos outros dois entes federais, né, dos estados e da União. Tá? Então esse projeto CIATA ele foi determinante. Por quê? Porque o modelo implantado pelo projeto CIATA ele se espalhou pelo Brasil e basicamente até hoje é o modelo vigente nas prefeituras. Quando se fala em cadastro hoje, por mais que ele tenha características próprias de cada município, de cada prefeitura, das necessidades, às vezes, de cada prefeitura, mas é basicamente o mesmo modelo, tá? A raiz dele é a mesma do que foi feito lá na década de 70 com o projeto CIATA. Em 77, esse projeto foi ampliado para municípios maiores. Em 81, esse projeto encerrou, mas já havia aí quase 800, né, municípios atendidos com esse modelo do projeto CIATA. E daí para frente ele só se consolidou e só se disseminou. Em 97 vem o lançamento do PEMAT, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária, que financiava, acho que ainda financia, acho que ainda existe até hoje, mas que financiava a implantação de cadastros, não só a implantação de cadastros, uma série de ações podiam ser
feitas a partir do financiamento do PEMAT, cadastro era uma delas. Então, o município buscava, por exemplo, formas de aumento de arrecadação. O PEMAT financiava o cadastro de unidades imobiliárias, a compra de equipamentos, compra de sistemas, treinamento de pessoal, e depois esse financiamento era pago com o aumento, parte, né, do aumento da arrecadação planejada para os anos seguintes. Em 2001 é lançado o PNA-FM, que basicamente é uma outra versão do PEMAT, que também financiava a implantação de cadastros. Então, vejam que da década de 50, 60 para cá, aquilo que se iniciou, aquele modelo que iniciou lá atrás, né, de cadastro imobiliário, aquele, como nós dissemos, é um cadastro tardio e dissociado, né, do registro de imóveis, né? Essa é uma característica nacional. Isso praticamente não mudou. Então nós estamos falando aí de 40, 50 anos da implantação de cadastro, né, regularmente no Brasil, e basicamente é o mesmo modelo. A gente não vai encontrar experiências no Brasil totalmente bem sucedidas. Algumas até têm algum resultado positivo, mas nenhuma é totalmente bem sucedida, por exemplo, no fato de resolver essa separação entre o cadastro e o registro de imóveis. E aí, na década de 2000, 2003 foi criado o Ministério das Cidades. O governo, naquela época, encontrou na criação do modelo do Ministério das Cidades uma forma de apoiar as municipalidades, né? Houve grandes avanços ali naquela época. Em 2007, dentro do Ministério das Cidades, criou-se um grupo de trabalho em cadastro. Eu cheguei a participar de vários eventos entre 2005, 2006, 2007, até 2010, relacionadas a esse grupo de trabalho em cadastro, que entre muitas ações disseminou conhecimento sobre cadastro territorial pelo Brasil inteiro, né, através de treinamentos de servidores municipais. E em 2009, esse grupo de trabalho em cadastro, ele conseguiu aquilo que é, para o cadastro urbano, um marco, mantidas as proporções, equivalente ao que é a Lei 10/2007 do cadastro de imóveis rurais, do referenciamento de imóveis rurais. Então, em 2009, esse grupo de trabalho conseguiu publicar uma portaria ministerial, que é a Portaria 511, que trata, então, das diretrizes para a implantação de cadastros territoriais multifinalitários. Vejamos que a denominação do cadastro ela começa a ser alterada, né, em termos aqui do nosso contexto brasileiro. Passou-se a usar essa terminologia de cadastro territorial, tá? Por falta de uma terminologia mais adequada, porque nos países em que o cadastro é sedimentado, a palavra cadastro ela define exatamente o que ele é, né? Não há dúvida sobre o seu sentido. Em português a gente não consegue usar esse termo sem um outro termo associado para explicar o que é cadastro, porque para nós cadastro tem um sentido amplo, né? Nós não absorvemos a cultura cadastral nesse sentido, então a gente usa o termo cadastro para tudo. A gente fala em cadastro de clientes, em cadastro de veículos, em cadastro de pessoas, em cadastro, né? O nosso documento de identificação única é o CPF, né? O cadastro de pessoa física, né? Então, para designar essa parte ligada ao território, nós temos que usar exatamente um outro termo associado, né? Temos que chamar de cadastro territorial. Muito embora o cadastro territorial não seja, como eu disse antes, exatamente o que as prefeituras fazem, né? O que as prefeituras fazem é um dos aspectos do cadastro, que é o cadastro fiscal, né? Mas o cadastro em si ele é mais do que isso, né? Ele é também jurídico, ele é também físico, né? No sentido das medições que são realizadas, da delimitação de parcelas. E em 2015 houve
o início, né, de um projeto de lei, o 3876, que tentava transformar a Portaria 511 em uma lei nacional de cadastro. Esse projeto ele não andou, e do meu ponto de vista seria interessante que ele não andasse mais, né, que ele fosse retirado de pauta, porque a Portaria Ministerial 511, muito embora ela seja um marco e um avanço, né, em termos de cadastro no Brasil, mas ela tem uma série de limitações e ela tem inclusive, né, alguns aspectos que precisavam de revisão. Em 2016 foi criado o Sintec, embora não seja um sistema cadastral, é um sistema de integração, né, de bases de dados territoriais, mas que favoreceu novamente as discussões em torno da adoção de um modelo de cadastro único, né? Se discutiu bastante isso em 2016, 2017, até 2018, e depois essas discussões elas esfriaram e o Sintel ele caminha até o presente momento, né? Não poderá haver modificações futuramente, mas até o presente momento ele caminha sem que essas discussões sobre cadastro tenham sido implementadas. E em 2018 foi criado um novo grupo de trabalho que tinha como objetivo fazer uma atualização daquela portaria 511. Então, como eu disse, a portaria ela foi um avanço, mas ela ao longo de 10 anos, agora 12 anos, né, a portaria ela já se consegue avaliar que alguns dos aspectos delas não facilitavam a implantação de cadastros no modelo territorial, e muito menos ainda no modelo multifinalitário como ela se propunha inicialmente. Então, carecia aí de alguma revisão, de alguma atualização. Um grupo de trabalho foi criado para essa revisão. Eu fiz parte desse grupo de trabalho, levei ali as contribuições, não somente as minhas, mas de todo do nosso grupo aqui do IFSC, né, que trabalha com o cadastro territorial. E até onde nós sabemos, né, até o presente momento também, a revisão, essa atualização da portaria 511, ela não foi ainda publicada. Os cadastros no Brasil, os cadastros imobiliários, eles se originam, né, os dois aspectos, né, o geométrico e o descritivo, eles se originam basicamente por aerofotogrametria e através de fichas cadastrais e em alguns casos, né, em algumas prefeituras, através de atualizações esporádicas dessas fichas cadastrais. Então, como é que se gera dados de cadastro imobiliário para uma prefeitura ou para o território urbano, né? Normalmente se vai fazer isso em massa, não vai fazer... se você quer gerar para finalidade fiscal, se a finalidade da prefeitura arrecadar tributo, não vai dar para pensar em fazer isso imóvel por imóvel, né? Um por um. Então, normalmente a parte geométrica ela é feita de uma vez só, com levantamentos em massa, através de técnicas ou através do método aerofotogramétrico. Então, aqui tem uma figura do método aerofotogramétrico, um avião fazendo fotografias sucessivas, né, com o devido recobrimento entre elas, e essas fotografias elas vão ser então restituídas para gerar uma base cartográfica. E agora mais modernamente, ou mais atualmente, as técnicas aerofotogramétricas elas estão embarcadas em aeronaves pilotadas remotamente, em RPAs, os conhecidos drones, mas a finalidade é a mesma, né? A gente tem visto aí com muita frequência prefeituras pequenas e grandes, né, todo tamanho, se utilizando de bases cartográficas construídas por aerofotogrametria feita através de drones. E a parte descritiva ela vem dessas fichas cadastrais. Então, essas fichas elas são utilizadas desde o início ali na década de 70, né, com o projeto CIATA. São as mesmas fichas. Então, são fichas que descrevem o proprietário ou o ocupante, tá,
Então, aí vocês começam a ver as questões da dissociação entre o cadastro e o registro. Porque a prefeitura está interessada em arrecadar imposto. Por que ela vai atrás, às vezes, do proprietário, de saber quem é, né, a quem pertence? Ela vai cadastrar o ocupante. Né, e o ocupante, ele é em nome dele que vai ser emitido, em muitos casos, é em nome dele que vai ser emitido o boleto do IPTU. Então, as fichas, elas descrevem ali o ocupante e descrevem o imóvel, o local do terreno e as características tanto do terreno quanto as características das edificações que porventura possam existir ali. O imposto é predial e territorial. Então, a parte territorial vai avaliar o valor do terreno e as características prediais vão avaliar o valor da construção. As duas juntas vão gerar o IPTU. Então, nós vamos ter situações distintas do ponto de vista de maturação, né? Como eu disse anteriormente. Bom, vai ter prefeituras que guardam todas essas fichas em papel e vai ter prefeituras que guardam todas em sistemas informatizados. Mas, basicamente, as características são as mesmas. Tá? Independente se está em papel ou se está automatizado, são as mesmas características. Vai se coletar uma série de informações e essas informações elas vão ser jogadas em fórmulas resultantes também da avaliação em massa dos imóveis, que vão dizer quanto vale o seu imóvel para fins tributários e daquele valor do imóvel que é calculado, uma fração dele, uma porcentagem dele, vai ser arrecadada anualmente na forma de um imposto. Essa é a estrutura, essa é a realidade dos cadastros imobiliários no Brasil. Do nosso ponto de vista, outras características deveriam fazer parte dos cadastros, porque se o Brasil se estrutura, ou se as prefeituras passam a estruturar os seus cadastros na forma territorial, todo mundo ganha e ninguém perde, porque o cadastro territorial ele é capaz também de atender a parte fiscal, mas a parte fiscal sozinha ela não é capaz de constituir um cadastro territorial. Vou interromper esse vídeo por aqui e depois a gente volta então com uma série de vídeos aí sobre a nossa visão e as nossas propostas acerca do cadastro territorial e do que pode ser feito para o cenário nacional.